explosão da inteligência humana na pré-história não for bom, não for fruto de uma lenta e acidental evolução biológica? E se for, na verdade, resultado de um exílio alienígena? É uma premissa forte. Sim. Tipo uma espécie de colônia penal cósmica, sabe? Projetada para abrigar mentes extremamente brilhantes, mas que eram moralmente perigosas. Porque, assim, geralmente, quando se estuda a história da humanidade, existe uma tendência de procurar causas puramente materiais, né? A gente olha para os registros arqueológicos, para a economia, para as rotas comerciais. Exato. E a história tradicional aponta e diz algo tipo, foi por causa da falta de trigo ou da invenção da roda que tal império surgiu e tal. A abordagem acadêmica tradicional exige essa concretude, né? A gente procura variáveis geográficas ou políticas que possamos isolar, medir, categorizar. Quer dizer, isso traz um certo conforto intelectual para quem pesquisa. Com certeza. Mas a nossa investigação de hoje vai por um caminho completamente diferente. Nós vamos analisar uma premissa muito, mas muito ambiciosa mesmo, trazida por trechos de uma obra chamada A Caminho da Luz. Um livro de 1938. Isso. Ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é percorrer a linha do tempo que o documento apresenta, que vai desde a formação incandescente do planeta Terra até as grandes tensões globais do século XX. E é bom destacar que o que conecta tudo isso é uma tese central bastante provocativa. A ideia de que a ascensão e a queda de todas as civilizações não são tipo uma série de acidentes caóticos. Seria um projeto rigorosamente desenhado por uma comunidade de espíritos puros. Operando sob a liderança direta de Jesus. Exatamente. E bom, vale fazer uma nota bem importante aqui sobre a nossa abordagem hoje. O material que a gente vai decupar contém visões teológicas muito específicas, né? E interpretações históricas bem singulares. Sim, o texto faz críticas incisivas a instituições como a Igreja Católica, tem análises morais sobre sistemas políticos tipo socialismo. E o nosso papel aqui não é tomar partido. Não estamos aqui para defender ou refutar qualquer crença religiosa. O objetivo é puramente dissecar a mecânica dessa filosofia, sabe? Entender como o autor constrói essa visão alternativa dos bastidores da humanidade. Perfeito. Então, vamos desvendar isso. Como seria olhar para os escombros e glórias do nosso passado através de uma lente puramente espiritual? Para dar o pontapé inicial, a narrativa não começa com a primeira fogueira numa caverna, né? Não mesmo. A obra volta a fita até o momento em que a Terra era literalmente um laboratório cósmico a 2.000 graus Celsius. Matéria incandescente em pura ebulição. E aí, o papel de Jesus, logo de cara, subverte a imagem tradicional. Ele não aparece só como o avatar moral ou o profeta da Galileia. O texto descreve ele como o escultor divino. Escultor divino é a ideia de uma entidade que arquitetou a própria física do planeta, né? É uma manipulação literal da matéria. O autor descreve que a pressão atmosférica, a composição do ar e até, e isso é muito curioso, o posicionamento estratégico da Lua não seriam frutos de colisões aleatórias de asteroides. A Lua entra como uma peça de engenharia, quase. Exato. A Lua é descrita como uma âncora magnética, calculada e posicionada para estabilizar o eixo da Terra, regular as marés e, consequentemente, viabilizar os ciclos reprodutivos e a própria vida biológica. E sobre a vida biológica, é interessante que o texto não nega a evolução. A fonte abraça o processo, das amebas até os neandertais. Mas a diferença é a supervisão por trás disso tudo. A obra fala nos mensageiros invisíveis. Mensageiros invisíveis que atuavam nos bastidores celulares. Isso. Descartando os ensaios biológicos que não deram certo, tipo os grandes dinossauros, e refinando a biologia pacientemente ao longo de milênios, porque eles precisavam de um corpo primata perfeitamente ajustado porque viria a seguir. E eu confesso aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. É onde a história dá uma guinada. Total. Porque a obra pega um mito mais clássico do Ocidente, a história de Adão e Eva, a expulsão do paraíso, e transforma isso num evento interplanetário real, um programa de intercâmbio às avessas quase. O texto argumenta que a ideia do Éden
é, na verdade, uma memória ancestral fragmentada de um evento de exílio. A narrativa leva a gente para fora do sistema solar, mais especificamente para a constelação do Cocheiro, no sistema da estrela Capella. Uhum. E ali haveria um mundo altamente avançado que passava por uma transição moral. Uma limpeza, por assim dizer. Uma seleção, né? O documento afirma que milhões de espíritos nesse planeta capelino tinham uma ciência formidável, um intelecto afiadíssimo. Mas eles eram rebeldes, resistentes ao progresso moral. O orgulho era tipo a marca registrada deles. Aquele clássico caso de avanço intelectual sem avanço ético. Exato. Então, qual é a solução cósmica que a fonte apresenta? Uma escola correcional. Pegar essa população rebelde e degradar para a Terra. Eles são obrigados a encarnar naqueles corpos de primatas que vinham sendo preparados. E, gente, é como se fosse um choque de realidade brutal. É um rebaixamento severo. Sim. Você tem uma mente que talvez dominasse a física quântica num outro planeta e, de repente, está presa num cérebro que mal consegue articular grunhidos numa caverna fria. É muito doido pensar nisso. O que é fascinante aqui é como essa teoria do exílio tenta preencher aquelas lacunas históricas e antropológicas clássicas. Sabe aquele debate sobre o elo perdido? Ou como a humanidade deu saltos cognitivos tão inexplicavelmente rápidos na pré-história? Sim, que a ciência vive tentando explicar. Pois é. Sob a lógica do autor, a resposta é que não eram mentes primitivas aprendendo do zero. Eram mentes milenares, altamente sofisticadas, mas operando num hardware novo e muito limitado. Num hardware de primata. Isso. E a dor desse contraste, a percepção de estarem presos num mundo selvagem, servia justamente como uma escola pedagógica para quebrar a arrogância deles, na marra. E isso também explicaria aquela angústia humana quase universal, né? Aquela sensação profunda de que este mundo não é o nosso lar definitivo. O texto sugere que a nossa melancolia é uma saudade literal, uma nostalgia espiritual do sistema de Capella. E eles não ficaram todos juntos sofrendo pelos cantos. Não. A obra detalha que essa massa de exilados se dividiu em 4 grandes povos primitivos, baseados em afinidades que eles já tinham antes. E o mais curioso é que cada grupo trouxe uma grande virtude do planeta de origem, mas também manifestou um defeito trágico. A dinâmica desses 4 grupos é o que molda o resto da história antiga, segundo a obra. O primeiro grupo mencionado são os egípcios. Os construtores das pirâmides. Eles mesmos. A fonte classifica os egípcios como os espíritos com o menor nível de dívida moral entre os exilados. E a consequência direta disso é que eles tinham uma lembrança muito mais viva da pátria perdida. O foco existencial dessa civilização era tentar voltar para casa o mais rápido possível. E isso lança uma luz totalmente nova sobre os faraós, né? A obsessão egípcia com a morte. Espera, vamos traduzir um termo que aparece muito no texto para quem está ouvindo? Metempsicose. Seria basicamente a transmigração das almas, né? A ideia de que o espírito passa por vários corpos para se purificar, correto? Exatamente. É o cerne da crença deles. Eles não viam a Terra como um lar, mas como uma sala de espera. Ou um rito de passagem rigoroso. Faz sentido. Então a arquitetura monumental deles, tipo as pirâmides, não seria apenas uma demonstração de ego de governantes. Eram relógios astronômicos muito sofisticados e grandes templos de iniciação. A obra defende que os egípcios queriam deixar o legado científico deles cravado na pedra antes de partirem. E segundo a tese, a grande maioria de fato conseguiu atingir o grau de pureza necessário e retornou para Capella. Poxa, eles conseguiram. Diferente do segundo grupo, os hindus. Os hindus ficaram. Ficaram. E o texto diz que eles receberam uma injeção massiva de sabedoria espiritual, que se materializou naqueles textos sagrados antiquíssimos, os Vedas, que até hoje impressionam, né? Mas aí entra o defeito. O calcanhar de Aquiles foi o orgulho de possuírem esse conhecimento. O orgulho racial, mais especificamente.
A narrativa aponta que os hindus se recusaram veementemente a se misturar com as almas nativas e mais primitivas da Terra. Ah, o isolamento. Isso. E esse isolamento autoimposto gerou o terrível sistema de castas da Índia. A crença na própria superioridade cristalizou a sociedade, quer dizer, paralisou o progresso coletivo ao institucionalizar a desigualdade. E esse padrão de falhar por causa do ego continua com o terceiro grupo, os hebeus, o povo de Israel. A fonte reconhece a contribuição colossal deles, claro. Foram eles que ancoraram a ideia do Deus único, o monoteísmo, na mente humana. Uma tarefa complexa para a época. Muito. Moisés, inclusive, teve o trabalho monumental de subir o Monte Sinai para pegar revelações espirituais altamente complexas e simplificar isso nos 10 mandamentos, tornando a ética acessível ao povo comum, em vez de esconder em sociedades secretas como os egípcios faziam. Mas o ego agiu de novo. A armadilha de Israel para o autor foi a vaidade de se autoproclamarem o povo eleito, o povo exclusivo de Deus. O monoteísmo acabou se tornando um pretexto para o isolamento cultural e, em muitos momentos, para justificar a supressão de outras nações, criando um dogma fechado. O que nos leva ao quarto e último grupo. E aqui eu preciso confessar que fiquei quebrando a cabeça. A família dos arianos, ou indo-europeus. O texto descreve eles como os exilados mais revoltados de todos. Eram amargurados, duvidavam de qualquer ordem espiritual e inicialmente não trouxeram nenhuma grande religião. Eram os mais céticos. Mas, paradoxalmente, a tese argumenta que foram eles que geraram os gregos, os celtas, os latinos, os responsáveis por inventar a ciência moderna, a agricultura e os modelos de república, por confiarem apenas na razão. Deixa eu ver se eu entendi direito a ironia aqui. O livro defende que os povos que pareciam mais distantes da espiritualidade clássica foram os que criaram a ciência e o pragmatismo moderno. É a lógica operante na obra, surpreende, mas faz sentido dentro do sistema que ela propõe. O grande mérito dos arianos, diferente dos hindus ou dos israelitas, é que eles não tinham um orgulho religioso para preservar. Por conta disso, eles confraternizaram, eles se misturaram intensamente com as tribos nativas europeias. Ah, eles não se isolaram. Exato. Sem o conforto da fé cega, eles tiveram que arregaçar as mangas e entender como a natureza física funcionava. Precisaram inventar a agricultura sistemática, a política e as ciências exatas para sobreviverem ao próprio vazio existencial. Caramba! É como se a espiritualidade usasse a revolta deles como combustível tático. Cada grupo trouxe uma peça do quebra-cabeça. A ciência ariana, a filosofia hindu, a fé de Israel e o misticismo egípcio. Mas ter peças espalhadas por continente não adianta muito se não tiver como conectar, né? Precisa de uma infraestrutura. Sim, e é nesse cenário que o texto introduz as grandes civilizações da antiguidade como pavimentadoras desse caminho para o amadurecimento do planeta. A China, por exemplo, com a sabedoria ancestral de Lao Tse e Confúcio. Mas o documento afirma que a China estagnou por entender errado a ideia do Nirvana. Ao entenderem o Nirvana como um estado de iluminação ativa, interpretaram como uma imobilidade conformista, e o império se fechou. Enquanto isso, no Mediterrâneo, a coisa fervia. A Grécia funcionou como um laboratório precoce de ideias. Esparta experimentando autoritarismo, Atenas lapidando a democracia. E a obra dá um peso enorme a Sócrates, né? Colocando ele quase como um João Batista filosófico, alguém que começou a preparar o terreno moral para as massas usando a razão. Mas como você disse, ainda faltava infraestrutura material para unificar tudo isso. Faltavam estradas. Faltava Roma. E o Império Romano, segundo o texto, não surgiu do acaso bélico. Roma tinha a missão cósmica explícita de unificar o mundo pacificamente. Eles tinham o direito civil, a engenharia, a capacidade organizacional para ligar o Oriente ao Ocidente. Mas o poder subiu a cabeça. Muito. O Império optou pelo caminho da opressão, da expansão militar violenta, do escravagismo brutal e de uma embriaguez total com a vida material. E é bem no epicentro desse fracasso moral estrondoso, com Roma esmagando povos e o judaísmo petrificado nos dogmas, que o clímax da narrativa acontece. Jesus desce à terra. E a roupagem dessa descida
é o grande contraste da história. O suposto arquiteto do planeta e governador espiritual não nasce nos corredores de mármore de Roma. Ele encarna numa manjedoura, no meio do nada, vivendo como um carpinteiro. Ele subverte a autoridade romana e a exclusividade judaica usando uma única ferramenta, a lição do amor e da fraternidade incondicional. Sem exércitos. Mas ele é esmagado por esse mesmo sistema, né? Os poderes políticos e religiosos formam uma aliança e o levam à crucificação. E aí entra a grande dúvida. Então, o que tudo isso significa? Porque o texto diz que Jesus estava guiando tudo, mas Roma corrompe a missão e crucifica o próprio governador do planeta. Como o plano divino lida com esse fracasso coletivo? O plano errou os cálculos sobre o livre-arbítrio? Se conectar os ifs com o quadro geral, a tese central do documento se revela por inteiro aí. O respeito absoluto e inegociável ao livre-arbítrio. A espiritualidade não opera por coerção, sabe? Nem mesmo quando a humanidade está prestes a cometer seu maior equívoco. Eles deixam acontecer. Roma recebeu todas as ferramentas para liderar pela paz. A escolha de usar isso para a carnificina foi puramente humana. E dentro da filosofia do autor, não existe uma figura divina raivosa que pune a humanidade com raios. O que existe é uma rigorosa lei de causa e efeito, um mecanismo kármico imparcial. É tipo uma contabilidade cósmica rigorosa. Precisamente. Roma acumulou uma dívida kármica intolerável com milhões de mortos e escravizados nas arenas. Então o colapso do império e as invasões bárbaras não foram um castigo, foram o rebote magnético das próprias ações de Roma. A conta chegou. Chegou. Quando você cultiva séculos de violência extrema, a estrutura moral cede. A queda e o mergulho na Idade Média foram a consequência matemática da recusa à mensagem de fraternidade. A dor precisou assumir o papel de professora onde o amor falhou. Nossa, isso ressignifica completamente o feudalismo para mim, porque a gente estuda a Idade Média só como um apagão intelectual de 1000 anos, né? Um retrocesso. É a visão comum. Mas a obra argumenta que o modelo feudal, aquele contato duro com a terra, foi uma escola severa imposta pelo alto, para ensinar humildade. Pensa naqueles grandes patrícios romanos embriagados com o mocho, reencarnando como servos atrelados à terra. Foi na marra. O contato rústico com a natureza desintoxicou aquelas almas da vaidade. Mas o texto não poupa críticas ao que as lideranças espirituais da época fizeram, viu? Ah, as críticas à Igreja Católica são pesadíssimas. A narrativa descreve como o alto clero se aliou aos interesses do Estado. A criação do papado político, o derramamento de sangue nas cruzadas, os abusos da Inquisição. A obra classifica tudo isso como crimes graves, um desvio profundo. A crítica afirma que a burocracia e a política substituíram a compaixão original do cristianismo. Contudo, a tese mostra que o mundo espiritual não desiste fácil. Eles destacam luminares como Francisco de Assis, que veio para tentar reanimar a caridade genuína no meio daquela escuridão. A roda histórica não para de gerar, né? A espiritualidade tenta forçar o avanço. Aí vem o Renascimento para reacender a inteligência, a invenção da imprensa e a era dos descobrimentos. Que o livro trata não como acaso, mas como a abertura deliberada de um terreno virgem, a América. Um espaço sem o peso energético da Europa? Para as almas cansadas de guerras. Exato. Porque na Europa a panela de pressão finalmente explode com a Revolução Francesa. E a mecânica de causa e efeito da obra fica assustadora aqui. A Revolução começa com ideais nobres de liberdade. Mas, de novo, o livre-arbítrio. Líderes como Robespierre e Marat transformam a libertação no sombrio período do terror. A sede de justiça engolida pela sede de vingança, né? A guilhotina vira o símbolo da tirania. Depois vem Napoleão, que a obra descreve como um missionário que tinha a tarefa de organizar a transição política europeia, mas se deixou levar pelo despotismo e arrastou o continente para guerras exaustivas. E aqui tem um fio condutor moral intrigante. O texto trata o sofrimento histórico como resgate de forma muito literal.
A derrota da França em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, é vista literalmente como uma compensação cósmica pela guilhotina de 1793. É um livro caixa implacável. Uma nação inteira pagando a conta da guilhotina décadas depois. É como a fonte enxerga a história. Não são eventos isolados, é tudo interligado moralmente. Líderes e povos inteiros reencarnam para pagar velhas dívidas ou sofrer os excessos que cometeram. Então, o século XIX é visto como um grande período de reajustes. E que turbilhão foi o século XIX, né? Tem a abolição da escravatura, a Revolução Industrial, o advento das ciências sociais e do socialismo. E eu achei fascinante a avaliação do texto sobre o socialismo. A obra vê como legítima a busca por igualdade, mas faz uma ressalva profunda. Sim, o texto critica essas ideologias por focarem 100% na reforma exterior, sabe? Na mudança das leis e das estruturas materiais. O argumento é que reformar o sistema é inútil se a célula básica do sistema, o ser humano, não for reformada por dentro. Sem mudança ética, qualquer governo ideal vira uma burocracia opressiva. E é no meio desse caos ideológico que a obra destaca a encarnação de Allan Kardec, em 1804, para codificar o espiritismo, que é descrito não como mais uma religião, mas como o Consolador prometido, uma ferramenta intelecto-moral para restaurar o cristianismo puro e preparar a humanidade para os conflitos vindouros. Conflitos esses que seriam as guerras mundiais do século XX. O texto, que foi escrito às vésperas da Segunda Guerra, profetiza o século XX como uma época de transição, a famosa separação do joio e do trigo. Onde os recalcitrantes no mal seriam exilados para mundos inferiores, repetindo o que aconteceu em Capela, e a Terra passaria a ser um mundo regenerado. Mas isso levanta uma questão, porque o século XX trouxe progresso tecnológico incrível, rádio, aviões. Mas e a estagnação moral que levou a essas novas guerras? Isso levanta uma questão importante mesmo. O texto aponta que o conhecimento intelectual sem base moral cria máquinas de destruição muito eficientes. A falência da civilização não é por falta de ciência, é por atrofia ética. Por isso, a transformação íntima que a fonte propõe é vista como a única salvação para nossa civilização ocidental. E a América tem a missão de liderar essa nova era pacífica, segundo a obra. Bom, sintetizando a nossa jornada, a gente percorreu a história sob a perspectiva de que nada é aleatório. Das amebas nos oceanos primitivos ao advento das repúblicas, o documento defende que há um projeto espiritual ininterrupto. Voltado para a evolução moral e intelectual de quem habita a Terra. E para quem acompanha a gente, isso altera muito a perspectiva sobre crises globais ou pessoais. A mensagem da fonte é essencialmente de esperança. As dores e o caos são vistos como dores de parto de um mundo melhor, respeitando a lei do plantio e da colheita. É uma visão que dá um sentido pedagógico para o sofrimento humano. Sem dúvida. E para a gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo. O texto menciona, quase de passagem, que Joana d'Arc guiou multidões de almas que sofreram naquele terror da Revolução Francesa. E guiou elas para reencarnarem na América do Norte em busca de liberdade e paz. Um detalhe muito específico, né? Muito. Então pensa comigo. E se a inquietação política estrondosa que a gente vê nas sociedades americanas atuais? Aquela busca constante por direitos, a energia febril, aquela defesa quase paranoica da liberdade individual. E se tudo isso forem os ecos diretos e traumáticos dessas velhas almas europeias? Será que ainda estamos coletivamente tentando acertar a receita entre liberdade e fraternidade no novo mundo? Fica essa reflexão.